Estamos de volta com um novo episódio do Casa Científica, o podcast oficial da Santa Casa de Feira de Santana. Estou aqui com meu amigo Edival. O episódio de hoje promete, hein, doutor? Ah, sim. Boa noite. Vai ser um episódio muito interessante. Fiquem aí para poder assistir, hein? Até já. Olá, estamos de volta com Casa Científica, o podcast oficial da Santa Casa de Feira de Santana. Doutor Edival, meu amigo, como vai? Olá, Rodrigo. É um prazer muito grande estar aqui novamente em mais um episódio. Hoje nós estamos aqui com um convidado especial, Dr. Gilberto Vacareza, nefrologista, intensivista, gerente médico e vai tratar de um tema extremamente importante. É uma honra muito grande tê-lo aqui, Gilberto, conosco essa noite. Olá, Edival. Olá, Rodrigo. É um prazer, olá a todos que estejam assistindo. É um prazer estar aqui no Casa Científica da Santa Casa de Feira de Santana. Gil, eu vou começar com uma pergunta que certamente é uma curiosidade de diversas pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo. Beber pouca água pode causar pedra no rim? Eu tenho uma resposta mais interessante. Sim e não. Isso vai depender muito da pessoa. Algumas pessoas podem ter pedra no rim por pouca água. Outras pessoas podem ter algumas doenças que causam pedra no rim. Então isso vai variar de pessoa para pessoa. Então cada caso é um caso. A pedra no rim ou litíase renal, né? O médico chama mais de litíase renal, as pessoas conhecem como pedra no rim. Como é que se dá a formação disso, Gil? Fale um pouquinho sobre isso. E diga outra dúvida que é muito comum, é se a pessoa já nasce com isso ou se isso desenvolve por hábitos de vida. Fale um pouquinho sobre a origem de cálculos renais. A grosso modo, como a gente vai entender que é um cálculo renal, essa pedra no rim? Vamos pensar uma coisa. Todo mundo, de modo geral, já tomou quissuco. Quando você coloca um quissuco, o açúcar também, dentro da água, quando a gente vai diluindo ele, a gente nota que sobra sempre no pé do copo um pouquinho do pó. Isso acontece no nosso corpo também, principalmente quando a gente bebe pouca água. Toda vez que o nosso corpo, o rim vai eliminar toxina. Então, toda vez que a gente está bebendo pouca água, aquele pauzinho vai se acumulando no rim. E aquele pauzinho, ele começa a se unir e vai formando uma bola. E aquela bolinha que ele vai se juntando, ele vai formando essa pedra. Por isso que parece literalmente, por isso que as pessoas chamam de pedra, porque quando sai, literalmente parece uma pedra. Então o que a gente chama de cálculo, as pessoas conhecem como pedra por parecer. Então isso vai se formando. Em geral, isso se forma no decorrer da vida. Vai acontecer por hábitos de vida. A causa mais comum seriam hábitos de vida, hábitos alimentares irregulares, a pouca ingestão de água, e algumas pessoas têm alguma doença que causa isso. E outra causa que é mais grave, infecção urinária. Muitas pessoas que têm infecção urinária de repetição, elas podem ter. Causas tem várias, a investigação sempre é necessária, mas assim, dizer cada caso é um caso, tem que ser avaliado de forma individual. Você falou uma coisa interessante relacionada à infecção urinária. Quem tem também litíase renal, pedra no rim, ela tem uma predisposição a ter maior número de infecção urinária ou incidência maior de infecção urinária. Aí você traz que a infecção urinária também é geradora para cálculo, isso é interessante. Aí fica aquele negócio que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Então uma é geradora de outra, como é que é isso aí, João? Depende do tipo de cálculo. Porque assim, quando a gente fala cálculo não é uma coisa só, específica. Cálculo tem vários tipos de cálculos. Então esses cálculos, existe o cálculo, por exemplo, de cálcio. Esse cálculo de cálcio, ele normalmente ele é o que predispõe à infecção urinária, porque ele vai gerar lesões, ele vai soltar pequenos filamentos que vão machucando a uretra e aquilo vai gerar lesões. E em geral não é só o cálculo, normalmente a pessoa tem uma má formação ureteral. Então naquele caminho a gente pensa o seguinte, o rim, ele forma a urina vai seguir um caminho para sair. Então esse caminho que vai ao rim passar, às vezes tem uma parte que está alterada. E nessa parte que está alterada favorece a formação de cálculo e favorece a infecção. E essas pequenas pedrinhas que vão soltando, lembra que eu falei, aquele pó, uma parte se une, outra parte vai saindo. Então são chamados microcálculos. Eles vão causando algumas lesões. E essas lesões favorecem. Já existe um outro tipo de cálculo, que é o distruvita, que esse cálculo é o, desculpe, coraliforme. Esse cálculo coraliforme é formado pela ação de uma bactéria.
Então, muitas vezes, uma bactéria produz, ela sobe para o rim e ela produz uma substância. E essa substância é como ela fosse uma cola. E essa cola, ela vai se juntando com essa cola vai se juntando, formando cristais, e esses cristais começam a crescer. Às vezes tem alguns cristais já dentro da literatura médica que são maiores que o rim. Muitas vezes esse cálculo é considerado um dos mais graves, que às vezes para tratar, você tem que retirar o rim da pessoa. Então, assim, é um cálculo mais grave. Então, assim, a gente tem sempre essa dúvida, que é feita com estudo, mas assim, através do exame de imagem, muitas vezes a gente já consegue definir qual é o tipo de cálculo. Quando a gente fala cálculo coraliforme, a gente sabe que foi uma bactéria que causou. E aí vai chamar muita atenção que a gente fazer uma urocultura, que é identificar essa urocultura seria o quê? Identificar qual é a bactéria que está causando, porque a gente tem que tratar. Porque se você já atingiu, você conseguiu resolver, tem dois problemas. A bactéria às vezes não morreu. Então a gente tem que tratar de forma específica. E outra, para garantir que, se por acaso tiver perda de rim, a gente tem que garantir que a pessoa não tenha nova infecção, para não perder o outro rim. Aí, Gil, você ressaltou alguns aspectos assim de complicações relacionadas à presença do cálculo, né? A gente, claramente, todo mundo reconhece a dor como uma manifestação, mas você já chamou a atenção, junto com o Rodrigo aqui, falando a questão da infecção como uma complicação, outra do cálculo renal ou da litíase renal. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, das complicações relacionadas à litíase. Além da dor, quais são as outras complicações? A principal, assim, de modo geral, que vai levar a maioria das pessoas ao médico, dor. É a principal, porque é uma dor de forte intensidade, uma das piores dores, é considerada a terceira dor em intensidade. Além disso, ela tem sintomas associados como vômito, náuseas, perda de dias trabalhado. A gente nota no consultório, quando chega, é típico, a pessoa chega pálida. É uma dor que a pessoa realmente... E ela não tem uma característica, ela não melhora normalmente com os analgésicos comuns. Então, esse vai ser o principal achado do cálculo renal. Então, essa pedra que a gente, popularmente conhecida, o que chama a atenção é a dor. Complicações tem várias, a depender do tipo de cálculo. Alguns cálculos podem gerar até alteração, adoecer, lesar esse rim. Essa lesão no rim, com o passar do tempo, vai começar a destruir a estrutura do rim, e essa destruição de estrutura perde função. Então, uma doença muito grave pode levar a pessoa até o rim parar de funcionar. Isso, graças a Deus, é raro. Em geral, a principal causa de cálculo está associada ao quê? Má alimentação, então a formação de pedras de cálcio. E essas pedras de cálcio, em geral, o principal fator que gera o quê? Dor. Então, na maioria das pessoas, a principal complicação vai ser dor. Dor, náuseas, vômito, algumas pessoas podem ter diarreia, dor que ela vai irradiar, que é aquela dor que vai descendo para a perna. Então, assim, o que chama muita atenção é aquela dor no flanco, aqui do lado da coluna, na costela, entre a costela e a coluna. Então, aquela dor que vai descendo até o pé da barriga. Então, assim, quando essa dor que desce até perto da bexiga, então, é uma dor que é muito comum. Então, a gente tem como principal complicação, dor. Outras características tem, depender de casos para casos. Quando você fala assim que uma das principais causas desse conjunto de coisas que eu já vi que tem etiologias diferentes, ou seja, causas diferentes, fisiopatologias diferentes, a depender do tipo de cálculo, mas você coloca genericamente que estilo de vida, em especial uma alimentação inadequada, seria foco de atenção para evitar, para prevenir eventuais cálculos renais, eventuais litíases, eventuais pedras no rins. Mas o que seria essa má alimentação? Qual o tipo de alimento, Gil, que poderia fazer um aumento da incidência desse tipo de doença? É refrigerante mesmo? É algum tipo específico de comida que a pessoa deve evitar? Enfim, o que seria essa alimentação inadequada que pode gerar essa pedra no rim? Tem uma coisa que as pessoas pensam que é de forma inadequada e às vezes a gente usa de forma adequada para melhorar a nossa alimentação e causa cálculo, vitamina C. Vitamina C muitas vezes é um dos fatores que predispõe a cálculo. Além do excesso de vitamina C, o excesso de cálcio. Às vezes você quer se alimentar com excesso de cálcio, esse excesso de cálcio ele vai se acumular. Uma coisa que chama muita atenção às vezes na alimentação existe o pectato de cálcio. O pectato de cálcio é encontrado na semente do tomate.
aquele ali tende a formar aquele tipo de cálcio, ele não é bem dissolvido, então ele vai formar esses grânulos. E o fator principal de todos é beber água. Existem fatores alimentares, os fatores alimentares a gente precisa ter uma dieta com cálcio normal. Se a gente ingerir pouco cálcio também, o corpo já vai ser o contrário, o corpo da gente vai começar a tirar cálcio do osso. Esse cálcio jogado do osso vai para o sangue, o corpo tenta eliminar esse excesso de cálcio. E esse excesso de cálcio vai causar cálculo também. Então a gente tem que ter uma dieta equilibrada, nada de excesso, até aquela questão de tomar suplementos. Quando a gente toma suplementos de modo geral vitamínicos, às vezes a gente não está ingerindo a água de forma adequada, o uso de suplementos também proteicos, o uso de refrigerantes também. Lembrar que o refrigerante ele vai matar a sede, ele é ótimo, vai dar a sensação de matar a sede, porém ele desidrata. O refrigerante ele é uma substância que ele é muito concentrada. Então, quando ele chega no nosso corpo. A gente lembra que quando se faz refrigerante, ele é feito com alta pressão e refrigerado. Quando chega no nosso corpo, o nosso corpo tem baixa pressão e é quente, aquilo dissolve. Você pega um refrigerante, 1 litro de refrigerante é mais ou menos 12 colheres de açúcar. Todo esse processo, isso concentra nosso sangue, e essa concentração de sangue desidrata a gente. Então essa desidratação favorece a formação de cálculos. Então assim, a gente tem, modo geral, bebida também, uso excessivo de álcool, cerveja, porque a cerveja é um diurético, então como ela tem aquela ação diurética, a pessoa, não, eu bebi muito, mas a pessoa nota que ela urina muito, ela nem nota que ela urinou, então a pessoa fica desidratado, é a famosa ressaca. Então esse conjunto de coisas, que são coisas bobas no nosso dia a dia, parece uma besteira, mas a união de coisas em pouquinho, isso vai fazendo o quê? Provoca um grau de desidratação, e isso que vai gerando o cálculo. Existem causas assim de litíase renal que não seja exatamente por conta dos hábitos de vida, Gil? Pessoas que bebem bastante líquido. Eu queria até que você falasse assim, o que é ingestão adequada de líquidos, mas pessoas que bebem bem, que se alimentam bem, podem desenvolver cálculos também. Fale um pouquinho sobre, claro, o estilo de vida, mas pessoas que não estão nesse grupo. E também fale um pouquinho sobre assim, como a gente investigar se a pessoa desenvolve, se tem litíase renal, tem que esperar sentir manifestação. Como é que faz o diagnóstico também? Foca essas duas coisas pra gente, Gil. Primeira coisa, quando a gente vai falar da litíase, em geral a gente, se fizer uma avaliação de rotina, a avaliação de rotina normal da gente, ela identifica. Se você é uma pessoa que faz um acompanhamento anual com o médico e ele vai fazendo um dos exames a ultrassom de abdômen, dentro do ultrassom de abdômen a gente diagnostica. Esse seria o exame fundamental para a gente fazer o rastreio. Porque você pede em todos os seus pacientes de consultório? Todos. E qual é a frequência que você pede ultrassom? Todos os pacientes meio de consultório, porque assim, como a consulta de nefrologista é uma consulta tanto direcionada, todos os pacientes a gente precisa saber como a estrutura do rim está. E dentro dessa investigação, aí muitas vezes é uma investigação de rotina. Muitos pacientes chegam para mim encaminhado pelo clínico que fez a investigação e detectou no exame, lá no ultrassom, um cálculo. É muito comum, me chama muita atenção quando é paciente jovem. Eu já vejo paciente jovem entrando no meu consultório, já a primeira coisa que eu penso, ele vem cálculo. É cálculo renal, a principal causa de chegar de 10 pacientes, 8 vão ser de cálculo. Por que isso? Eu queria lembrar, e isso aí vai responder a outra pergunta. Não é só os hábitos de vida. Porque a gente lembrar que o que eu falei, todo mundo faz. Tomar vitamina C todo mundo toma, às vezes comer cálcio, tomar suplemento, beber, todo mundo. Por que todo mundo não está com cálculo? Então isso existe um fator genético. Então o corpo, algumas pessoas têm algumas doenças que favorecem. Tanto que, como é a investigação, a primeira vez que a pessoa chega com um cálculo único, qual é a conduta? A conduta é esperar observar se sai, depender do cálculo. Se ele sair, orientar a hidratação adequada, avaliar hábitos de vida. Pronto, isso vai ser a conduta. Vai ser tomar remédio? Não vai ser tomar remédio. A gente vai orientar só a hidratação. Se a pessoa tiver retornar esse cálculo, repetir, ou chegar com vários cálculos, então chegou com várias pedras, fez ultrassom, tem pedra nos 2 rins, aí a gente já chama a atenção. Normalmente ela não se forma nos 2 rins, se forma em um local. Vai chegar em um ponto de um rim e se forma. Se a pessoa começa a ter várias pedras ou começa a repetir a doença, a gente faz a chamada investigação metabólica. A investigação metabólica, a gente vai olhar algumas substâncias que o nosso corpo tem, que ele tem qual a função? Equilibrar a urina.
A nossa urina, a gente ingere, a gente é normal, o dia todo, a gente hidrata e desidrata. Tem vezes que a gente passa um dia todo sem beber água. Significa que vai ter o cálculo? Não. Mas algumas pessoas vão ter, porque existe uma substância que evita, nosso corpo tem uma substância que evita ter cálculo. É como ele quebrasse esse cálculo e eliminasse. É assim que se forma. Algumas pessoas não têm essa substância. E quando a gente faz a investigação metabólica é para descobrir se a pessoa tem ou não. Porque muitas vezes você pode repor, ou através de remédio, ou usar algumas medicações que ajudam a gente não ter essa liberação dessas toxinas. Então a gente pode fazer direcionar esse tratamento. Mas assim, é uma avaliação que a gente vai fazendo de forma individual. Nesses casos de pacientes com múltiplos cálculos ou até cálculos de repetição, isso pode gerar até algo relacionado à insuficiência renal, que o paciente precise até fazer diálise? É possível isso, Gil? É possível. Primeira coisa, se você tem doença, cálculo de repetição, você já é renal crônico. Acabou. Então você já é considerado, a pessoa já tem uma doença. É uma doença renal crônica, porque ela não vai melhorar. Então, quando a gente diagnostica, já o primeiro passo é esse. E dentro disso a gente aqui vai chegar. Por quê? Muitas vezes, como eu falei, é várias lesões que vão causando. Toda vez que você tem lesão, aquilo ali pode gerar uma obstrução, pode provocar uma estenose, que é um fechamento da parte de saída da urina. Aquilo ali vai gerar uma lesão na estrutura do rim, naquele chamado parênquima renal. Então, aquela estrutura que seria a carne do rim é como se estivesse sendo magoada, é uma coisa como a gente estivesse machucando o tempo todo. E à medida que vai machucando, o que é que vai acontecendo? Vai perdendo função. E uma coisa que o rim, a gente já nasce com todos os néfros da barriga da mãe. Então a gente já nasce com todo nossos néfros, que eles vão ser a parte funcional do nosso rim. Então a gente nasce com cerca de 1 milhão de néfros em cada rim. E a gente vai viver com esse néfro até o resto da vida. Então se eles começam a morrer, cada vez que a gente vai perdendo, vai morrendo, que significa que a gente vai perdendo função do rim. E chega um momento que ele para de funcionar. Então, essa doença que vai gerando, vai matando esses néfrons, e à medida que vai matando, esse rim vai morrendo. E pode chegar um momento que a pessoa, por essa doença, ter uma insuficiência renal. Agora é raro. Isso é incomum. Mas até chegar a fazer diálise? Pode chegar. Não é, agora sim, não é uma coisa comum não. Isso é muito raro acontecer. Normalmente está associado a outras doenças. É um contexto que vai acontecer com o paciente, que maltratado, um maltratamento, uma adesão inadequada ao tratamento, não quiser usar as medicações. Então, assim, é incomum você ver um paciente chegar a dialisar por pedra no rim. Isso é incomum, mas pode acontecer se não for bem cuidado. A gente vê, Gil, nos pronto-socorros, né, nas emergências hospitalares, pacientes chegando com crises de cálculo, assim, são dores fortíssimas, né? E a gente vê que geralmente se hidrata bastante, né? Então se usa muito soro, analgésicos para aliviar dor, anti-inflamatórios, né? Para o tratamento específico da litíase renal, como é que se faz? O paciente tem seu cálculo renal, ele ficou agudo, ele teve uma crise mais intensa, foi no pronto-socorro. Como é que é a forma de se tratar? E quando o seu paciente está no seu consultório, que ele não está com dor nenhuma, mas ele tem esse ultrassom com um cálculo ali identificado, como tratar? Crônico, assintomático e o paciente agudo. Tem uma coisa que eu acabei até não falando do problema no rim. A gente tem um grande problema quando esse cálculo ele impacta. Então, assim, isso vai mudar muito o nosso tratamento. O nosso primeiro tratamento, qual é o tratamento? É a gente usar analgésicos que fazem o quê? A gente lembra que o cálculo é uma pedra. Uma pedra, ela é como se estivesse cheia de pontas. E o rim, a uretra, é um tecido muito fino. Então, quando ele vai saindo, é pensar que por dentro a gente está sendo furado por milhares de agulhas no trajeto dele. E o nosso corpo tenta fazer o quê? Expulsar ele. Então, quando ele expulsa, ele aperta o cálculo e a pessoa sente mais dor. Então, qual é o primeiro remédio que a gente usa? Não é para aliviar a dor, é para a gente parar de apertar o cálculo dentro do nosso rim. Então, a gente usa algumas medicações chamadas antiespasmódicos que eles vão reduzir. Existe uma medicação também que a gente usa que ajuda a dilatar a uretra. E essa medicação ela vai ajudar esse cálculo vai abrindo a uretra e vai saindo. Qual é o grande problema? O grande problema é que depende do tamanho do cálculo. Porque a gente estimula a hidratação. A hidratação a pessoa vai urinar mais, você dilata, para de contrair, você dilata, a pessoa vai urinando e a urina vai empurrar o cálculo.
Mas aí vai depender. Se o cálculo for um cálculo menor, um cálculo de meio, 0,6 centímetros, ótimo, ele vai sair sozinho. Se o cálculo for grande, ele pode não sair. E aí é onde a gente está com um problema. Porque a principal causa de disfunção, de problema renal, de parada de função renal, é quando o cálculo impacta. E ele, a partir do momento que ele obstrui na uretra, o que é que vai acontecer? Vamos pensar numa caixa d'água. A gente pega uma caixa d'água e a água vai saindo pela torneira. E vai esvaziando e enchendo. Chega a água entrando e ela vai saindo. Se a gente pegar aquela torneira e amarrar, fechar, o que é que vai acontecer? A água vai continuar entrando na caixa d'água. Só que aquela caixa d'água não sai mais. E vai chegar um momento que essa caixa d'água faz o quê? Estoura. Isso vai acontecer no nosso rim. E aí a gente chama uma coisa chamada hidronefrose, que isso também vai causar dor. Então, quando a gente tem um cálculo desse, ele pode, inclusive, às vezes, o que a gente usa para tratar pode até piorar. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande nesse tratamento, a questão do ultrassom na emergência, a analgesia é o principal importante. No consultório é um pouquinho diferente. No consultório, ele não, é aquele paciente menos grave, porque é aquele cálculo que tá com dificuldade, mas passa. Vai passar a urina. Ele vai passar. Então, esse do consultório, a gente faz o quê? Analgésico, medicação para dor, um antiespasmódico e vai associar a medicação para ajudar essa uretra a abrir e esse cálculo sair. A maioria dos pacientes, eles vão responder bem. A gente vai ver no ultrassom que já sabia se for um cálculo pequeno. Muitas vezes, se for cálculo único, ele já sai do rim, o ultrassom não vê. Aí a gente faz a tomografia, que é um exame padrão ouro para a gente diagnosticar. A maioria dos cálculos vão ser vistos, a gente vê o local que fica. E aí a gente vai acompanhar esse paciente, se vai precisar fazer alguma conduta ou não. Mas é sempre importante, porque o cálculo que não é no rim, mas quando ele sai, que ele começa a gerar problema. Cálculo no rim, ele raramente vai ter esse sintoma. Cálculo quando sai, que ele dá sintoma. Então essa saída que vai ser o grande problema e é onde é que gera maiores consequências, maiores sequelas para a pessoa. Bom, tem uma curiosidade, doutor Edivaldo, que Gil, né, a formação dele clínica, nefrologia, mas além disso ele é intensivista e emergencista titulado. Então eu vou pegar esse gancho aí da sua área e dessa pergunta, doutor Edivaldo, porque o paciente que está agudo no PS, Gil, assim, imagine aqui que a gente tem alguns colegas que trabalham nas emergências e recebe esse paciente que você falou que pode ser a terceira, a quarta dor mais intensa, né, nesse contexto. Imagine que esse indivíduo chega lá, tá com dor. Faz sentido a gente usar um opioide? Você acha que a dipirona é suficiente? O anti-inflamatório pode ser utilizado, já que o paciente pode evoluir com insuficiência renal? Tem um mito, né, ou não é mito? Olha, o anti-inflamatório é nefrotóxico e se o paciente usar numa doença que pode evoluir também com insuficiência renal é ruim. Então, assim, fala de uma forma assim, bem objetiva, bem direta para o colega que não é especialista em emergência, que está dando plantão na emergência, não é especialista em nefrologia, com relação a quais são as medicações que você pode fazer uso e quais são as medicações que você deve evitar naquele momento agudo, paciente chegando no PS, chegou, está com dor, tem clínica de pedra no rim, tem clínica de nefrolitíase, e qual a medicação que a gente pode utilizar? Fez ultrassom, deu o diagnóstico, o que é que eu faço para esse indivíduo? Pronto, nesse indivíduo a gente lembra uma coisa. O tratamento, ele vai depender muito de qual é o nosso perfil de paciente. Por exemplo, eu estou com um paciente jovem. Se eu estou com um paciente jovem, primeira coisa, eu vou usar um antiespasmódico. Por quê? Não adianta a gente usar só opioide. O opioide ajuda, vai ajudar a melhorar a dor. Mas o problema, como eu falei, o problema é a contração da uretra. Então, do ureter. Então, essa contração dos ureteres que vão causar dor. Então, a gente tem que parar. Primeiro fator que a gente fala. Fez ultrassom, identificou o uso. Uma medicação que é muito boa. Os estudos mostram melhor eficácia, em vez de opioide, é o anti-inflamatório. Por incrível que pareça, por isso que eu falo assim, parece um mito. O anti-inflamatório, nesse cenário, ele é melhor. Ele tem uma inibição da dor melhor. Ele é muito bom, é uma medicação muito boa para a dor. Claro que ele vai gerar lesão renal. Ele tem lesão, ele provoca lesão renal direta, o anti-inflamatório, por um mecanismo de lesar o rim de forma direta, como reduzir o fluxo de sangue para o rim. Mas não chega a ser contraindicado. Não é contraindicado, não. Que não tem a história de lesão renal. Exato. O paciente que já tem doença renal é contraindicação, a gente não usa. O paciente que não tem, qual é a orientação? É manter uma hidratação adequada e uso pelo menor tempo possível.
Então a gente mantém de 3 a 5 dias, em geral, não vai fazer grande mal para uma pessoa jovem. Claro que se ficar repetindo, ponto, eu tive dor hoje, 3 dias hoje, 3 dias amanhã, 3 dias toda semana, isso com o passar do tempo, eu vou ter uma doença renal. E isso vai ser a principal causa de insuficiência renal em jovem. Então é o uso de anti-inflamatório. Agora, de modo geral, na emergência, meu colega chegou lá na emergência, ele pode sim usar um anti-inflamatório, pode usar um antiespasmódico, hidratar o paciente de forma adequada, e se não melhorar, aí ele pode usar um opioide. O antiespasmódico que você fala, qual seria a medicação? Seria o Buscopan mesmo, o Buscopan venoso, porque o Buscopan ele já usa a escopolamina mais a dipirona. Então, assim, quando você tem essa combinação, ele tem um analgésico, seria o Buscopan venoso, um analgésico e um antiespasmódico, que a dipirona é excelente analgésico. E o antiespasmódico, isso melhora quase que de imediato, alivia a dor, sem gerar muitos efeitos colaterais para o paciente. O Buscopan é um anti-inflamatório venoso no primeiro tratamento, chegou lá na emergência. Se não melhorar, a gente pode fazer o uso do opioide, que aí nesse paciente pode ajudar realmente. O paciente que tem aquela dor refratária, o opioide ele vai bem. Eu tenho alguns pacientes, Gil, que me disseram que tiveram crises de litíase renal, foram para o pronto-socorro, internaram. Alguns fizeram um procedimento de intervenção que chama-se duplo J. Outros me disseram que precisaram fazer litotripsia. Talvez algumas pessoas que nos ouçam também tiveram alguém que experimentaram alguma coisa assim nesse cenário da litíase renal. Você poderia rapidamente dizer para a gente o que é isso, quando é que se indica procedimentos até invasivos para o cálculo renal? Pronto. O que é que eu falei? Eu falei que uma das causas é quando ele obstrui. Então, quando a gente está preocupado, quando você tem um cálculo muito grande, cálculo acima, a gente tem que pensar que a gente tem um cano. A uretra é um cano. E aquilo é uma pedra. Se aquela pedra é maior que o cano, ela vai passar? Não passa. Então, como é que a gente vai resolver isso? A gente tem que quebrar. Como é que se quebra essa litotripsia? Existem alguns mecanismos cirúrgicos que ele quebram esse cálculo, e aí, para evitar que isso gere algum problema, é colocado um catéter, que é chamado catéter duplo J. É feito por uma intervenção cirúrgica, minimamente invasiva, coloca esse catéter que ele vai direcionar a saída dessa pedra. Então, vai evitar que a pessoa tenha dor e esse cálculo saia. Às vezes o paciente, esse cálculo já saiu e ele está obstruindo. Lembra que eu falei que algumas vezes a uretra, o tamanho dela é variável. Existem alguns pontos que ela tem um estreitamento. Como ela é estreitada, então naquele ponto fecha. Ele vai, andou e parou ali. A gente tenta usar um remédio para dilatar. Aí dilatou, mas não passou. E continua, e está acumulando o líquido gerando a hidronefrose. Então, quando a gente vê que está gerando isso, é indicado fazer implante desse duplo J, que é essa pequena cirurgia que vai chegar o quê? Chegar na uretra, tirar esse cálculo e permitir que saia toda a urina e saia esse cálculo por esse catéter. Na verdade, ele faz tipo um bypass, né? Um Isso, circuito, né? O cálculo fica até ali para ele tratar depois, mas ele desvia. Exatamente. Ele faz um desvio, né? Um atalho. Ele pega o atalho, né? Ele faz um atalhozinho para a pessoa não sofrer tanto. E o doutor Edival falou dessa litotripsia. Você pode só falar de uma pincelada para a gente entender? Hoje em dia a gente quase não usa. É um exame que hoje é um procedimento pouco, tá meio que em desuso, a gente pouco usa, mas que seria essa litotripsia. A litotripsia seria um mecanismo de ondas. Essas ondas, elas vão quebrando o cálculo, ela faz uma vibração, é tipo uma banheira que a pessoa senta e gera uma vibração, essa vibração vai quebrando esse cálculo. Quando você tem cálculos grandes, você usa. Hoje em dia, com os tratamentos mais modernos, hoje em dia pouco está se usando você fazer. Hoje a gente quase não indica a litotripsia. Alguns casos raros de indicar. E hoje tem uma questão. Hoje as pessoas estão chegando mais cedo, procurando mais cedo o médico. Ou antigamente as pessoas quando chegavam, já chegavam com doença avançada. Hoje não. Hoje as pessoas vão. Então muitas vezes já começam a intervir a ação de medicamentos. E isso vai ajudando a diminuir o cálculo com o passar do tempo. E esse cálculo vai reduzindo e depois é capaz de sair sozinho. Cada episódio que vai passando, a gente vai se surpreendendo, porque a gente vai aprendendo também, né, doutor Edival? Esses assuntos que são diferentes da nossa área.
E assim, quando é bom, vai passando rápido, a gente nem vê o tempo passar e estamos aqui encaminhando o episódio para o final. Então, gostaria de agradecer, Gil, pela sua disponibilidade e por toda a sua parceria, por toda a sua dedicação, incluindo a sua dedicação na Santa Casa. Deixar aí você à vontade para suas considerações finais. Também me despedir aqui do meu amigo Edival, esse parceiro forte nesse projeto aqui, que é um projeto de levar informação de qualidade à comunidade científica, aos médicos, aos profissionais de saúde e também à comunidade que pode se beneficiar de uma informação qualificada e com essa curadoria da Santa Casa. Exatamente, Rodrigo. Então, um formato interessante porque a gente fala não só para médicos, mas principalmente para as pessoas que não são da área de saúde, para elas se educarem, para elas terem informações de qualidade de uma fonte segura. Então eu agradeço, Gil, pela sua participação, foi um episódio muito importante para a gente, uma honra tê-lo aqui. Eu agradeço a todos que estão assistindo, espero que a informação tenha sido passada, até para deixar claro, para evitar o Dr. Google, que é um inimigo da gente. Agradeço a Edival, a Rodrigo pelo convite, e a gente está aqui junto com a Santa Casa para ajudar toda a população de Feira e trabalhando exatamente junto com todos, que a gente quer o bem de todos. E nosso objetivo hoje é ver uma população feliz e saudável. Que é o nosso propósito, cuidar de vidas e nutrir esperança. E assim, encerramos mais um episódio do Casa Científica, o podcast oficial da Santa Casa de Feira de Santana. Não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais, no Instagram e também no YouTube, @SantaCasaFSA, no Spotify, Casa Científica. Até a próxima quinta.